Cotidianamente registramos nossas vivências em nossas memórias. Por meio de memórias, registramos e eternizamos lugares, espaços, imagens, tradições e objetos. Diferentes memórias eternizam um único lugar, a partir de diferentes narrativas e percepções. Mas o que é memória? Essa é uma provocação que a gente adora fazer em sala de aula. Lembrar, né? Lembrar de coisas antigas, de coisas mais antigas, de tempos passados, de tempos assim, de tempos que muitos antes de nós também conviveram e poderiam lembrar. E é uma coisa assim que todo mundo deveria ter, ainda mais no local que cada um vive. Memória é algo muito especial, né? Principalmente para que a gente possa fazer com que a nova geração, né, ela possa ter as informações do passado, de como as coisas surgiram, de como as coisas evoluíram, né? E para a gente também, né, as pessoas atuais hoje, né, ver o valor, né, que essas coisas da cultura têm, né, para a gente. Memória envolve uma série de aspectos simbólicos e uma série de aspectos subjetivos de cada indivíduo, né? Para além daquilo que aconteceu. Envolve significados, envolve percepção de tempo, envolve familiaridade, envolve uma série de sentimentos e saberes que articulam aquilo que a gente lembra, articulam a forma como a gente lembra e o sentido que a gente dá ao lembrar. Então nunca é uma coisa desconectada de motivação, desconectada de sentido ou desconectada também de interpretação do lugar que o sujeito ocupa. Santarém, cidade localizada na região oeste do Pará, também possui esses lugares de memórias que buscam reforçar a identidade e a singularidade local. Um grande número de pessoas circulam nesses espaços diariamente, em busca de documentos, imagens, livros, fontes digitais, fontes orais, entre outros, que trazem informações acerca da cidade e da região. São fundamentais, né? Não só pelo tipo de material, o tipo de acervo que eles guardam, sua característica física, mas também pela atividade de curadoria, de interpretativa, temática e de convite que esses espaços fazem à sociedade de parar, se concentrar, dedicar tempo, estudo e vontade sobre uma temática específica, faz com que eles sejam fundamentais para a preservação de memória, para a conservação também física do material que eles se predispõem a guardar e principalmente para motivar a população a ter um interesse específico sobre aquilo que eles contam. O prédio onde atualmente funciona o Centro Cultural João Fona foi construído em meados de 1853. Abrigou vários espaços importantes como a Câmara de Vereadores, o Fórum de Justiça, a Cadeia Pública, a Intendência da cidade e até mesmo a Prefeitura Municipal. Para se falar de Centro Cultural João Fona, eu acredito que houve um momento muito interessante que nós chamamos na filosofia de sensibilidade. Porque imaginemos nós, por exemplo, se a pessoa que elaborou a lei, ela não tivesse um sentimento maior de olhar para esse local, sentir sua arquitetura e todos os acontecimentos sociais que ocorreram dentro desse espaço, e não tivesse daí tido a ideia de preservar a memória através de um documento que nós vamos chamar daqui a pouco de lei, que Alexandre Von elabora, a Lei 13.700
91, de 27 de agosto de 91, dando fins culturais para esse prédio. Elegeu-se o nome do pintor João Fona, porque o João Fona ele teve uma importância interessante, que anteriormente as pessoas que trabalhavam com artesanato, elas não pintavam as cuias, elas apenas cunhavam a cuia com canivete. Porque essa cultura de cunhar as cuias vem dos índios que moravam na hoje cidade de Monte Alegre. Então essa cultura veio importada de lá. Quando chegou aqui na nossa região de Santarém, então as pessoas começaram a trabalhar com as cuias, começaram a fazer bordado, né, imitando as gregas das nossas peças cerâmicas, né, que seriam aqueles traçados iconográficos. E depois evoluíram para bordar temas florais, que até hoje, né, umas comunidades do Rio Arapiuns continuam com a tradição. Mas o João Fona, como ele tinha assim, uma sacada, né, que ele gostava muito de pintar as paisagens daqui da região, ele teve uma sacada, pegou a cuia e começou a estampar sobre elas as paisagens da região e começou a vender como souvenir. A forma de divulgar rápido também as paisagens da nossa região, através desse trabalho dele. Então, por essa soma também da contribuição do pintor João Fona, foi que o Alexandre Vô sugeriu que o nome do centro levasse o nome dele. Das obras que ele deixou pintadas em afresco na sala da Câmara e do Fórum. Quando você olha as pinturas de João Fona, você consegue perceber que ele foi um pouco modernista, um pouco, além de modernista, um pouco impressionista, um pouco barroco, dentro daquele espaço que foi a Câmara e o Fórum da cidade. E quando você lembra do início do modernismo no Brasil, quando vejo a obra de João Fona e que percebo nessa imagem que ele deixa em uma pintura de 1935, este movimento de analisar, né, o processo de expansão da cidade, e nesse processo de expansão da cidade incorporar esses elementos de expansão. Então, quando eu vejo que ele pinta a paisagem, ele também adere na paisagem o costume das pessoas. E nesse costume nós podemos também observar essas outras situações, como eu falei, do modernismo, com a iluminação pública, os barcos a vapores, que vão daí dar sequência a uma evolução nessa região. Então, João Fona foi no passado e é um elemento de observação no presente para o futuro. O Centro Cultural João Fona, ele é muito importante porque ele, antes de mais nada, tem as características de um museu, né? Ainda que ele se predispõe a ser mais do que um espaço museológico, mas a função de espaço museológico é muito importante porque a gente carece desses espaços aqui na cidade, né? Ele tem um acervo muito diverso, ele conta
ele propõe narrativas sobre a história de Santarém em tempos muito diferentes, muito díspares, na verdade, porque ali você tem, no mesmo prédio, a história de Santarém no século XIX e a história de Santarém pré-contato, muito, muito antes da colonização, né? Na verdade, muito, muito antes de qualquer possibilidade de chegada de um povo europeu aqui nessa região. O material aqui exposto aqui no Centro Cultural João Fona é derivado de uma coleção do Dr. Birajara Bentes, que ele foi um advogado daqui de Santarém e também um colecionador. Durante meados do século XIX, ele colecionou e foi conhecido como colecionador de caretas, por comprar várias peças arqueológicas daqui de Santarém. E durante esse mais de 30 anos de reconhecimento de material arqueológico, de compra de material arqueológico, ele adquiriu uma coleção muito grande que nos anos 70, boa parte foi vendida para a USP. Ele vendeu nos anos 70 essa parte e essa pequena parte foi adquirida pelo Banco do Brasil nos anos 80 e essa pequena parte hoje está aqui no Centro Cultural João Fona. Os estudos arqueológicos feitos nessas cerâmicas ainda não tiveram, e o que teve, arqueologicamente falando, foi um separamento de artefatos, que foi feita nos anos 80 pela arqueóloga Conceição Gentil, que ela separou os artefatos por ossaria, artefatos cerâmicos, ídolos, artefatos líticos, apenas isso, nada muito específico, nada uma pesquisa muito aprofundada arqueologicamente. E em 2011, a professora Anne da UFOPA, uma arqueóloga, através de uma bolsa de extensão da UFOPA, ela orientou a Elianda Bandeira, que era uma aluna da UFOPA, e catalogaram boa parte do material aqui. E neste prédio, que se chama Centro Cultural João Fona, também colocava-se que deveria agregar, né, o achado museológico, criando um museu de pequeno porte, que nós temos hoje, que leva o nome de Birajara Bentes. Então, nesse momento que foi criado, na época, o artista plástico Laurimar Leal foi o primeiro diretor do centro, e a primeira pessoa também que fez a questão da arrumação museológica. O acervo veio da Casa da Cultura e ele arrumou A gente tem aqui exposto no Museu João Fona vasilhas que são consideradas vasilhas típicas do que foi denominado pelos arqueólogos como a cerâmica de Santarém, né? Então a gente tem exemplos muito
diagnósticos como os vasos de cariátides, vasos globulares, as estatuetas, né? E também vasilhas associadas a enterramentos, a sepultamentos, né? De humanos, de corpos humanos. O Centro Cultural João Fona é muito importante não apenas para salvaguardar esse material, mas também ele salvaguarda histórias de pessoas que adquiriram esse material e venderam por Ubirajara Bentes, histórias também das pessoas que confeccionaram essas cerâmicas, que são os povos tapajônicos, possivelmente. Então esse espaço ele é um espaço muito importante. Que está exposto aqui no João Fona é muito importante, porque aqui é a única instituição que tem uma exposição permanente de material arqueológico em Santarém. Santarém é conhecida como talvez a cidade mais antiga da Amazônia, né? Da Amazônia, do Baixo Amazonas, pelo menos. E então essa exposição permanente é o único acesso, né, que a população local e também turistas, né, visitantes que viajam, que vêm a Santarém, podem ter acesso, né? A diversidade do material que está no João Fona e a possibilidade, né, da população, não só de Santarém, mas dos visitantes, de perceber a dimensão temporal da cidade dentro do prédio e a diversidade de histórias, de narrativas sobre a cidade dentro de um mesmo prédio, eu considero muito rico, muito importante. O Centro Cultural, ele é um espaço de exposições fixas, exposições transitórias. Então, a função social do Centro Cultural é educar-nos para uma visão de sensibilidade.